A Bíblia é a história de Deus sendo contada pelo próprio Deus através da inspiração a nós. E é tão interessante que Deus usa para contar a sua história a história de vários outros homens e personagens importantes ao longo de toda a revelação. Como, por exemplo, Abraão. Você olha a história de Abraão e você fala, meu Deus, o pai da fé. Mas Abraão é um personagem importante, mas não é o personagem principal. Ele aponta para um personagem muito mais importante que é Deus, porque a Bíblia é a história de Deus. Eu também aprendi que a gente pode resumir essa história da revelação de Deus em 4 grandes capítulos. Primeiro, criação. Segundo, queda. Terceiro, redenção. E quarto, consumação. E o conteúdo do vídeo de hoje tem relação com esse segundo grande capítulo, que é a queda. Por que houve a queda? Por que caímos? Porque o pecado entrou no mundo. Isso também é a origem do pecado. O que é pecado? Essas são as perguntas que vai nortear o vídeo de hoje. Se esse assunto te interessa, fique no vídeo de hoje, pois eu acredito que vai ser uma bênção esse conteúdo. Bora pro vídeo. Graça e paz, meus queridos! Eu me chamo Breno Alves, você está no meu canal, lugar onde eu tenho liberdade para falar da minha fé, falar da palavra de Deus, falar de Jesus. Então, se é isso que você procura num canal, não perca tempo. Já aperta o botão inscrever-se, já ativa o sininho, pois o YouTube vai compartilhar com você todas as vezes que um vídeo novo vir para o ar. Mas você pode fazer isso também para ajudar o seu irmão aqui de forma manual. Só copiar o link aqui e enviar nos seus grupos da igreja, o WhatsApp da família, e assim você ajuda o canal a crescer e a palavra ir mais longe. Mas a interação mais importante para mim, que eu sempre peço, além de curtir e se inscrever, é o comentário. Com frequência eu esqueço de falar coisas importantes, eu esqueço, às vezes me embolo até com o meu próprio sermão aqui. É onde você entra. Nos comentários, você pode usar esse espaço para agregar, para reforçar algum ponto que eu deixei passar, para deixar Deus lhe usar lá nos comentários. Você também pode deixar conselhos ou falar algo que marcou nesse vídeo, algo que você chamou sua atenção, ou críticas. E eu vou receber como recebo críticas de irmãos. Amém? Então, bora lá. Bom, o assunto de hoje, não tem ninguém que possa se livrar, dizendo, não, eu não sei o que é pecado, eu não sinto o impacto do pecado, eu não sou um pecador. Isso não existe. Porque Paulo vai dizer em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra pecado aqui é o verbo mais conhecido no Novo Testamento para significado de pecado, e é por ele que nós vamos começar. Hamartia, ou amartia. Minha pronúncia de grego não é muito bom. O grego na faculdade foi só para passar mesmo de semestre. A ideia dessa palavra é de errar o alvo. Cometer pecado, errar o alvo. É a mesma palavra usada em 1 João 1:8, quando João diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. É a mesma palavra também usada em Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Pois bem, voltamos lá para o início e a origem do pecado na humanidade. Gênesis, capítulo 2, Deus cria todas as coisas e cria o ser humano. E ele dá uma ordem muito específica para o Adão, dizendo assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Você conhece a história como ela se desenrola. No capítulo 3, a serpente vai chegar, vai encher o coração de Eva, consequentemente também o de Adão, para eles desrespeitarem essa ordem expressa de Deus. Errar o alvo qual era o alvo? Obedecer à ordem de Deus, obedecer à lei de Deus. Eu costumo brincar que ele só havia um ponto na lei, só havia a Bíblia Sagrada dele, só tinha um versículo, não coma, né? Só uma proibição, não coma. Não é que o fruto tinha algo especial, tira isso da sua cabeça. Também não era maçã, tá? A gente não sabe qual era o fruto, mas o segredo ali estava em continuar obedecendo a Deus. Eu acredito que Adão era o único ser humano que de fato teve o livre-arbítrio, ou seja, o poder de arbitrar, de decidir livremente.
e ainda assim decidiu ir de contrário ao alvo da qual o ser humano foi feito para atingir. Qual? De obedecer a Deus, de glorificar a Deus com a sua obediência. Então, nessa primeira definição de errar o alvo, de pecado, a gente vai entender ela como a quebra da lei. E quando Adão peca desobedecendo uma ordem, ele está desobedecendo uma instrução direta de Deus. Isso é o pecado. O pecado é desobedecer a palavra de Deus. O pecado é desobedecer as ordens de Deus. Todas as vezes do Antigo ao Novo Testamento que você vê Deus corrigindo o povo, seja por meio de um profeta, de um rei, sacerdote, o que seja, sempre será nesse sentido, de um povo que está indo do contrário à voz de Deus. A segunda definição que pode nos ajudar a entender o pecado é olhar o pecado como ausência do bem. Essa ideia de olhar as coisas como ausência é muito válida. E aqui o sentido não é só a ideia de um pecado apenas como uma ação negativa, algo negativo que é feito, ou uma transgressão, mas remete a uma ideia de falta, né? O que é um ambiente pecaminoso? É um ambiente onde falta algo que é bom, falta a perfeição, falta algo correto. A gente pode usar isso, por exemplo, com a mentira, né? O que é a mentira? Muitas coisas a gente pode definir com essa ideia de ausência. A mentira é a ausência da verdade. O que é a escuridão? É a ausência de luz. A ideia de ausência é considerável para você tentar entender o pecado. O que é o pecado? O pecado é a ausência do bem. A ausência do bem é o pecado. E, em resumo, foi isso que aconteceu. Foi nos arrancado essa liberdade, né, para agir em direção ao alvo. Agora nós temos essa ausência dessa bondade, essa ausência dessa perfeição, desse livre-arbítrio dentro de nós, porque agora ele está corrompido. E aí já vem a terceira definição que pode nos ajudar a entender o pecado, que é o pecado como a corrupção do bem. A ideia desse conceito de pecado é entender ele não como um ente, mas como uma espécie de um parasita que só existe porque o ente, o bem, né, existe. Um grande exemplo que nos ajuda a entender esse significado do pecado como corrupção do bem é se você olhar para a ferrugem. Um material enferrujado, ele não foi assim a vida inteira, mas exposto esse material às condições climáticas, ele começa a enferrujar. Não é que a ferrugem está aparecendo do nada, mas a ferrugem é a deteriorização do material que estava bem, estava bom estado. Assim é o pecado. Quando o Adão peca, aquilo que originalmente foi estabelecido por Deus como perfeito, livre, bom, agora o pecado está contaminando, está trazendo distorção, corrompendo o Adão, logo todos nós. Muitas vezes, principalmente no Antigo Testamento, você vai ver um significado de pecado sendo associado como loucura. O pecado como uma loucura. E é justamente se relacionando à idolatria. Deus vai tratar assim, dessa forma. Homens que pegam madeira, esculpe ídolos para se curvar diante dele, dizendo isso é uma loucura. Logo, o pecado é uma loucura, é se voltar contra o seu Criador, é abandonar aquilo que é seguro, aquilo que é correto, aquilo que é perfeito, por amar a si mesmo, porque a idolatria é sempre amar a si mesmo, é fruto do seu trabalho, é o que você pode construir. E por último, e não menos importante, o significado de pecado pode ser entendido como depravação. Pecado com depravação, e esse aqui é muito conhecido. Gênesis 6 é o texto que nós vamos utilizar para ver a ideia do pecado como algo depravado, algo que danificou totalmente. Gênesis 6 é o texto da chamada para o dilúvio, né? Deus chama Noé. Mas antes, a explicação é de que houve uma depravação. E há 3 todos ali, usado no texto, para falar sobre como o pecado devastou geral. O todo no sentido de toda a terra é pecaminosa, o todo no sentido de todo ser humano é pecaminoso e todo no sentido de peca o tempo inteiro. Toda a inclinação do seu coração é sempre por mal. Ou seja, 3 todos para falar o seguinte: o ser humano está totalmente depravado, totalmente deturpado. E eu digo isso para que a gente possa entender que pecado na Bíblia é uma contaminação totalmente. Significa que não há um ajuste pequeno que pode ser feito. Sabe, um pecador que parece tão perfeito, é só fazer um ajustezinho. Não. Pecado é uma depravação total. Em toda a área do ser humano, nós somos totalmente depravados, estamos sempre em disposição para ir contra Deus. E é claro que o pecado trouxe consequências, e eu quero falar aqui de consequências em 3 níveis: naturais, morais e sociais. Primeiro, natural. Quais as consequências naturais do pecado?
Quando você lê Gênesis 3, você vai ver ali a sequência de punição, e a primeira é para o diabo, que estava na serpente, né? Vai rastejar e tudo mais, mas a principal delas é: você vai ser destruído pelo descendente da mulher. Você vai morder ali o calcanhar, mas esse descendente vai esmagar a sua cabeça. Logo, vai haver uma inimizade entre o diabo, né, que é a serpente, representado pela serpente, e essa descendência da mulher. E isso fica muito nítido pelo o desejo dos demônios, do diabo e dos demônios, de atacar, né, a semente da mulher, que somos nós, os homens. Mas, em contrapartida, Deus, né, põe anjos para proteger os eleitos de Deus, o seu povo, porque isso serve os anjos, são ministradores, servos de Deus para proteger o povo de Deus. Depois, a segunda punição é destinada para a mulher. A Eva, que é marcante por ser a mãe de todos, o nome dela se torna assim, Eva, a mãe de todos, e ela é marcada por essa capacidade de gerar a humanidade. Agora, por conta do seu pecado, isso vai ser algo marcante para ela. E aí a consequência para ela vai ser a dor de parto sendo multiplicada. Não quer dizer que era um mamão, né? Era mel, parir uma criança. Mas depois do pecado, algo que era marcante para a mulher, que é a capacidade, né, de gerar outra vida, agora vai se tornar algo bem mais doloroso. E não parou por aí, porque ela atingiu também a dor no casamento. Não vai ser assim a mulher dominando o marido, mas Deus disse que a partir de agora o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A realidade não é a mulher dominando o marido, mas sendo dominada por ele. Para o homem, a consequência vai se tornar no trabalho. O trabalho do homem agora será penoso, porque por conta do pecado, a terra irá sofrer, irá produzir abrolhos. Então, aquilo que era um deleite, agora vai se tornar algo cansativo, algo desgastante, que ainda assim eu posso glorificar a Deus, mas já não vai haver mais aquele deleite, aquela satisfação. Agora, do suor do teu rosto comerá. Ou seja, essas são as consequências naturais. Mas também o pecado atingiu o campo da moralidade, as consequências morais também se tornaram uma evidência assim que eles pecaram. E uma delas que a gente precisa destacar é esse sentimento de vergonha que Adão e Eva começam a nutrir de Deus quando ele desce. Todos os dias ele descia para visitá-los, mas agora, após o pecado, eles se envergonham e se escondem. Eles olham para si, sentem vergonha de si e se escondem. Num segundo momento, você pode olhar pela história de Adão que uma consequência moral do pecado é agora promover a culpa no Adão, mas não uma culpa que o leva a declarar, mas uma culpa que o leva a fugir de sua responsabilidade. Adão agora, ao invés de ir se encontrar com Deus como era de costume, se sente culpado e isso é motivo para que ele se afaste, ele fuja de Deus. É isso que o pecado faz conosco. O pecado nos leva a nos esconder, a nos sentir culpado e nos afastar. E o terceiro e última consequência do pecado no homem, moralmente dizendo, é a criação do orgulho. Ao invés de Adão olhar para Deus e dizer me perdoe e algo do tipo, Adão começa agora a pôr a culpa em Deus e na mulher. O orgulho agora assume o coração do Adão, vai dizer, a culpa não é minha, a culpa é sua. Adão acha que a culpa é de Deus, e é isso que o orgulho nos faz entender, é que nós não somos tão errados, não somos tão ruins, sempre é o outro que está mais errado do que eu. Isso é fruto do orgulho, isso é uma consequência do pecado. E por último, a consequência do pecado também invadiu o social. Após o pecado de Adão e de Eva, as sociedades começaram a ser desenvolvidas já com a marca do pecado, né? Cidades inteiras foram sendo desenvolvidas com a marca do pecado, como por exemplo Babel, uma cidade que se une para construir uma torre para viver como Deus, sem Deus. Então, cidades sendo desenvolvidas com mentalidades de pecado. Agora começa a surgir bigamia, poligamia, as estruturas que Deus criou perfeita, como o casamento, começa agora a ser deturpada e começa a ser natural. E por último, o tópico desse vídeo é como lidar com o pecado. Apesar do pecado ser algo tão ruim, que nos prejudica tanto, a doutrina do pecado, ela pavimenta o caminho da doutrina da redenção. Lembra o terceiro tópico? Porque o pecado entrou no mundo, agora nós precisamos ser redimidos. Ninguém consegue se redimir sozinho, e então isso nos posiciona diante do nosso terceiro tópico.
Qual é a solução? E a resposta bíblica para o nosso pecado é o que Paulo fala em Romanos 3, do verso 23 ao 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E isso significa que não há esforço humano que consiga nos fazer ser redimido, mas o que a Bíblia nos orienta é que em Cristo Jesus nós fomos redimidos através da fé. A salvação é uma obra do Senhor. Nós a temos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Significa que o meu pecado agora encontrou alguém muito mais forte que ele, que é Cristo, que me justificou. As 3 etapas da salvação: justificação, santificação e glorificação. Eu vou fazer um vídeo explicando pontinho por pontinho o que isso quer dizer, mas na justificação eu fui feito justo, eu fui feito inocente. Eu não sou inocente, mas eu fui inocentado. Por quê? Porque Cristo assumiu o meu lugar de culpado. Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Então agora o meu pecado, a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Mas agora essa sentença não vai cair mais sobre mim, porque ao crer em Cristo Jesus, essa sentença está sobre Jesus e ele me fez justificado. E agora vem o segundo passo, a santificação. Agora eu já sou salvo, mas ainda o corpo de pecado, a minha natureza pecaminosa não foi arrancada. Mas agora que eu creio em Cristo Jesus, começa o segundo estágio, que é a santificação. Se na justificação a sentença do pecado é retirada de mim, na santificação o domínio do pecado é retirado. E quanto mais eu me santifico, mais busco me parecer com aquele que me salvou, mais eu busco servir aquele que me salvou em oração, através do estudo da palavra, através do testemunho da vida que agrada a Deus, o poder, o domínio do pecado vai sendo neutralizado, mas ele não é extinto. Apenas quando Cristo raiar nas nuvens. E aí se dará o terceiro estágio da salvação, que é a glorificação. Cristo vai arrancar de nós o corpo de pecado e então, lá no seu reino celestial, nós seremos limpos dessa natureza que caminha, que tem inclinação para o pecado, e então poderemos servir a Deus sem a necessidade de arrependimento, porque lá não haverá pecado. Nosso prazer vai estar totalmente voltado para Deus. Pois bem, esse é o conteúdo do vídeo de hoje. O que é o pecado, consequências do pecado e a solução para o pecado é Cristo. Confesse a Cristo como seu Salvador. Se você é alguém que está sendo fortemente conduzido pelo seu pecado, confesse a Cristo como seu Salvador. Creia em seu coração que Ele morreu e pagou pelos seus pecados e agora decida viver uma vida que reflita essa fé. Se pareça com seu Cristo. No nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.